por baixo, parece que a barriga, estou vigiando. Tá achando o quê? É porque a gente engorda um pouquinho, aí a roupa sobe. Amém? Mas Deus vai dar graça, né? Tô atenta, minha filha. Tô vigiando, já me cutucaram. Pastora, sua barriga está de fora. De jeito nenhum, minha filha. Se vê minha barriga de fora, pode pôr a mão, expulsar que é demônio. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos falar aqui Provérbios 31, versículo 10. Amém? Nós vamos ler só esse tema aqui. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Então a Bíblia está falando que a mulher tem o seu valor, querido. Que a mulher pode passar pelo que for, mas ela tem o seu valor. Sabe por quê? Eu vou te contar uma história. Quando Deus criou o mundo, Ele criou todas as coisas, né? Criou as árvores frutíferas, criou os animais, criou todas as coisas. Depois que Ele fez isso tudo, Ele falou assim, está faltando algo especial. Aí Ele fez o homem. Aí Deus falou assim, não, eu vou fazer melhor, o homem ainda não é tudo que eu podia criar. Aí Ele foi lá, teve a inteligência, porque o nosso Deus, Ele é inteligente. Ele criou a mulher, Ele aperfeiçoou a criação do homem, criando a mulher. E a mulher, quem que é? Eu e você que estamos aqui nessa noite. E a mulher, querido, não sabe o valor que ela tem. E hoje Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer que você tem valor, né? Para dizer que você é importante, que você é guerreiro, que você tem uma força que nem mesmo você sabe que tem. Nem mesmo a gente sabe que tem. A gente só sabe que tem essa força quando a gente passa por alguma ocasião que a gente é obrigada a expor essa força para fora. Eu não sabia que eu era tão forte. Eu achava que eu era uma menina simplesinha, magrinha, irmãos, eu era tão magrinha, igualzinha a Jéssica, minha sogra tá ali, não deixa mentir. E eu, por ser miúda, eu mesma achava que eu era frágil, que eu era, né, que eu podia quebrar, que eu não ia aguentar. Mas Deus fez crescer a mulher. Eita glória! Fez crescer a mulher, e fez crescer a mulher também na força e no conhecimento do poder de Deus. Então, querida, eu orei ao Senhor para que trouxesse você aqui hoje. Eu até tentei convidar uma pastora para vir aqui, mas essa pastora não pôde estar conosco. E eu falei, Senhor, eu mesmo vou falar, vou usar a minha vida como exemplo. Então eu quero te dizer que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Pense o diabo o que quiser de você, mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer que você tem a força de um leão. Você é filha de leão. Você não é uma gatinha, pode parecer, mas você é leoa, é filha de leão. E você tem força. Eu não sei o que você está passando, qual é a tua situação, qual é a tua tempestade, mas eu quero te dizer que você tem uma força toda especial dentro de você. Você é uma mulher mil e uma utilidade. Agora mesmo à tarde, irmã, antes de vir para cá, meu marido estava cansado, porque ele rodou comigo o dia inteiro, eu ainda não tenho carteira, né? Então ele rodou comigo de carro, aí no fim da tarde ele falou assim, eu estou cansado, eu vou descansar só um pouquinho. Eu falei, amém, porque daqui a pouco ele tem que me trazer, me ajudar. E aí eu deixei ele descansar. E nisso o Lucas acordou. E eu estava fazendo esse esboço, estava copiando uma dinâmica e já tinha feito um monte de coisa. Irmãs, eu segurava, puxava o brinquedo do Lucas com o pé, eu escrevia com a mão, segurava a folha com o cotovelo, eu fazia e o pastor dormindo. Sabe o que você tem de especial? Você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você é esse tipo de mulher, né? Então eu quero te encorajar nessa noite. Você não é, né? Deus não criou a mulher para ficar atrás do homem, Ele criou a mulher para ficar ao lado do homem. Então muitas das vezes nós que damos a direção, às vezes o marido está ali confuso, né? Está ali, não sabe que direção tomar, mas a mulher de Deus é aquela que sempre aponta uma direção certa.
Então eu quero encorajar você. Você já viu, teve a dinâmica aqui, você já viu, já falou de você. Então você às vezes adormeceu aquilo que você achava de você. Tem hora que a gente esquece da gente mesmo, a gente esquece de quem a gente é, de quem nós somos, esquece até do Deus que a gente serve. Mas Deus trouxe você aqui hoje para dizer que você tem valor. Amém? E a mulher de Deus, ela pode passar por várias coisas, mas ela nunca esquece uma coisa: de quem é o seu Deus. Glória a Deus. Ela pode fazer tudo, mas ela nunca pode esquecer de uma coisa: de quem é o seu Deus. Amém? E tem uma mulher, querida, na Bíblia que fala que ela estava ali passando por várias aflições, né? Que é Esther. Ela estava passando isso depois que ela estava lá na presença do rei, que ela ficou sabendo que o seu povo ia ser destruído, morto, ia matar todo mundo. Então, sabe o que essa mulher fez? Ela podia ter usado de artifício, né? Tem mulher que usa do seu próprio artifício, mas sabe o que essa mulher fez? Ela entrou na presença do Senhor, ela trancou a porta do quarto. Todo mundo fala de Esther, só que Esther era bonita, era isso, era aquilo, virou rainha. Não, ela era uma mulher forte, e ela era uma mulher que estava ali no anonimato mesmo. Mas na hora que ela viu o seu povo sendo destruído, ela falou assim: o quê? Nananina, não. Vou entrar na presença do Deus de Israel, de Yahvé, e Ele há de livrar o meu povo dessa destruição. Quantas das vezes a mulher vê a sua família sendo destruída, seus filhos indo para o mundo das drogas, sua família indo de mal a pior, e sabe o que a mulher faz? Cruza os braços. Mas hoje Deus te trouxe aqui para dizer que não é tempo de cruzar os braços, é tempo de descruzar os braços e lembrar que Deus te chamou, não para você usar dos seus artifícios próprios, mas para você lembrar que Ele é Deus na tua vida. E essa mulher, então, sabe o que ela fez? Ela se trancou no quarto durante 3 dias. E ela disse assim: Deus, durante 3 dias eu vou passar na tua presença e vou jejuar. Diz a Bíblia que durante 3 dias ela não comeu, ela não bebeu. Durante 3 dias ela ficou com o seu rosto no chão. Glória a Deus. E todo mundo ali, eu creio que aquelas moças ali, as concubinas do rei, do palácio, ficaram preocupadas com aquela mulher trancada no quarto sem comer. Mas na hora que aquela mulher levantou o rosto do pó, não teve demônio que ficasse na frente dela. Glória a Deus. Porque Deus reverteu a situação de ruína do povo daquela mulher em vitória. Deus honrou Esther. Então Deus te trouxe aqui hoje para falar que você pode, que a tua família não vai ser destruída, que os teus planos, os teus projetos não vai ser destruído, que o poder está nas mãos de Deus, mas a estratégia Ele te dá hoje nessa noite de estudo. Ele te dá estratégia, querido. Ninguém vence guerra, ninguém salva a família sem oração, sem joelho no chão, sem jejum, sem propósito. É bom andar arrumada, é bom se enfeitar, é bom. Mas sabe o que é melhor ainda? É estar na presença do Senhor. E você pode. E sabe, vocês mocinhas, né, que estão aqui prestes ao casamento, eu já quero te avisar logo que você também pode. Você tem essa força dentro de você. Deus está te preparando para isso. Amém? Quem crê nisso diz amém. E a mulher também, irmãos, ela sempre tem tempo para as coisas de Deus. A mulher que Deus chama, ela sempre tem tempo para as coisas de Deus. A gente pode arrumar casa, pode fazer almoço, pode fazer o que for, mas a gente sempre tem que ter. Não adianta falar não tenho tempo, é mentira. É mentira. É falta de organização. É falta de querer estar na presença de Deus. É falta de priorizar as coisas de Deus. De Deus. Quando Marta e Maria estavam ali, né, na casa de Lázaro, Jesus estava ali ensinando, né, aquelas pessoas que ali estavam. E Marta, ela ficava numa
Deus não tem prazer, de jeito nenhum. Você repara que aonde tem sujeira, é um ambiente triste. Você entra lá, você não consegue achar alegria naquele lugar. Então Deus não tem prazer nisso, mas Deus tem prazer numa mulher que concilia os seus deveres de casa para estar na presença de Deus. Então, a partir de hoje, para de colocar desculpas para estar na presença de Deus. E Marta, ela ainda julgou, enquanto ela estava ali, né, preocupada com a Maria, que Maria parou tudo para ouvir o mestre falar. Marta cutucou, falou: Jesus, manda ela vir cá me ajudar. Jesus falou: bem-aventurada é ela, deixa ela ali onde ela está, deixa ela ali porque ela está comendo. Então eu quero te falar, mulher, que você tem tempo sim para o Senhor. Se você não tem, a partir de hoje, faça o seu tempo. Faça o seu tempo para estar aqui na consagração, para estar no discipulado, para estar no culto de mulher, para estar onde for que te chamar. Sabe por quê? Porque vai chegar o dia que Jesus vai falar assim: cadê o que eu te mandei fazer? Cadê o tempo lá, ó? Cadê o tempo que você nunca tirou? Irmãs, tô achando que tem homem aqui, né? Irmãs, Deus não me chamou, eu e você, para ficar sentada, para ficar dentro de casa. Não chamou mesmo. Ele tem um propósito, um projeto na vida de cada um. Uma faz visita, a outra é intercessora, a outra faz isso, faz aquilo, a outra faz comida na igreja, mas alguém tem que fazer alguma coisa, descruzar os braços, porque Jesus vai falar: cadê o talento que eu te dei? Ele vai falar isso. Então, mulher, está na hora de despertar, está na hora de buscar para a sua família. Você tem esse potencial, e Deus nessa noite está requerendo tempo, sabe por quê? O seu marido depende de você, os seus filhos dependem de você. Olha só que responsabilidade. A sua igreja depende de você. As mulheres trabalham mais na igreja do que os homens, mais. Então, isso é ruim? Não. Isso é uma dádiva de Deus. Eu me lembro uma vez, bem rapidinho, eu quero contar, que uma vez me bateu um comodismo tão grande, irmãos. Não porque eu não amava estar na presença do Senhor, mas porque o comodismo, ele chega, ele não olha a ocasião, ele chega e a gente não vê. O comodismo, ele chega e ele fica ali, e você vai acomodando. Você para de ir no culto na terça, na quinta, você já não sente mais prazer em orar nada. Quando eu me vi, isso há muitos anos atrás, quando eu me vi, eu já estava desviada dentro de casa. Não vem falar comigo que serve a Deus dentro de casa, não dá, porque isso é mentira, não serve. A novela já fazia parte da rotina da minha vida. E eu bem ali, meu marido ali, ó, na obra, fazendo a obra de Deus, e eu lá, me sentindo, me achando. De repente, irmãos, conto isso para a glória de Deus, me deitei e fui dormir uma certa noite, e eu tive um sonho terrível que Deus estava levando um dos meus filhos. Na época era só o Mateus e o Wellington, e era o Wellington, e ele na época era bebezinho, devia ter uns 5 meses, era tão bonitinho, tão lindo. E eu, né, toda mãe se apaixona quando tem um bebê novo. Não que ela para de gostar dos outros, mas ela se apaixona porque é o bebê que está precisando naquele momento. E eu apaixonei com aquele menino e tal, um menino muito lindo. Diz minha sogra que eu comecei a idolatrar o menino, mas não foi não, irmãos. De repente, Jeová me despertou e falou comigo assim: olha aí o que eu vou fazer com você. No sonho, ele estava tirando o meu filho. E eu via até a funerária, o cemitério, a cova aberta. E no sonho, desesperada, eu gritava, eu falava assim: Jesus, me dá mais um tempo que eu vou fazer a tua obra. Nem que eu tenha que morrer fazendo a tua obra, mas não tira o meu filho. E Deus falava comigo assim: o tempo é agora, levanta, irmãs. Você acha que eu esperei para ver? Não duvida de Jeová, não, viu? Quando Jeová fala, não duvida de Jeová. E você acha que é fácil, irmãos? Não é fácil fazer a obra de Deus, não. Não é fácil. E eu fiz um tratado com Deus, um sonho. Eu nunca senti tanta dor, irmão, tanto desespero que eu senti nesse sonho. E eu acordei, eu vi que meu filho estava ali em lágrimas, eu caí de joelho e falei com Deus assim: Senhor, se o Senhor quer que eu faça algo para o Senhor, então eis-me aqui. Nunca mais, Jesus, eu vou prostrar
queridas, muitas das vezes Ele mexe naquilo que a gente mais ama. E a gente fala, Senhor, está doendo, está difícil, mas é exatamente porque Ele te ama e Ele não quer te ver no comodismo, Ele não tem prazer em te ver no comodismo. Justamente por isso Ele faz certas coisas, né? Minha sogra costuma dizer que Ele dá um beliscão na gente, a gente fala, ai, Jeová. E se a gente não acordar, Ele dá outro beliscão, né? E Ele vai tomando atitude. Deus é carrasco? Não. Ele é amor. Ele é amor. E é por Ele nos amar que Ele está nos chamando a responsabilidade nessa noite. Deus não quer mulher na igreja só para usar salto alto e passar maquiagem, não. Não que isso seja pecado, mas Ele quer que a partir de hoje nós tomamos uma atitude de estar na presença dEle. Tem gente, irmãos, que toma atitude de pegar o ônibus aqui na porta da igreja, atravessar a cidade toda e ir lá para a Santa Casa, mas não tem atitude de atravessar a rua e vir para a casa do Senhor. Não tem. E com isso vai chegando a enfermidade, vai chegando a desistência, o cansaço, a fadiga, e quando a gente vê, a gente já entregou os pontos. Mas Deus está te chamando hoje. Não importa a sua idade, não importa o seu tamanho, não importa, mas você tem uma força gigante dentro de você e Ele quer que a partir de hoje você tome atitude do Senhor. Chega, querido. Até quando nós vamos deixar de fazer aquilo que o Senhor nos chamou? Até quando nós vamos jogar a responsabilidade no nosso marido, nos nossos filhos, na nossa casa, no serviço? Até quando? Até Jesus voltar e nós ficarmos para trás. Deus nos chamou para incentivar alguém. Deus nos chamou para incentivar alguém. Já estou terminando. Ele não nos chamou. Tem mulher que se reúne com a outra, irmão, dá uma preguiça, dá um nervo para contar a derrota, para contar caso da outra, do vizinho, de não sei quem. E Deus não quer, Deus quer que você dê uma palavra de incentivo. Para de contar suas intimidades, suas lutas. Sabe por que uma vez o profeta chegou perto de uma mulher e falou assim, vai tudo bem contigo? A mulher estava com o filho morto em casa. Ela falou assim, vai tudo bem comigo. Ainda que não esteja, mas começa a profetizar isso na tua vida. Para de falar da vida dos outros. Para de dizer, né, tirar um incentivo daquela que está tentando. E outra coisa, quando nós subimos aqui em cima, ó, aqui é Betel, é lugar santo. Não é para contar derrota, contar miséria, não, irmãos. Em nome de Jesus, não é, a partir de hoje, não é para contar derrota, desânimo para a igreja, é para contar vitória e bênção. Amém? Amém. E a mulher também. E outra coisa, me lembrei que agora, tem mulher que é uma tragédia na vida do marido, misericórdia. E a Bíblia fala assim no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 4, que a mulher é a coroa do marido. O marido tem orgulho de falar, tá, minha esposa. Às vezes a irmã é tão simples, a irmã é tão, né, assim, uma irmã que não é aquelas grandes coisas, mas o marido acha, essa aqui é minha esposa, ele tem prazer. Tem mulher que é uma tragédia, é uma derrota, é uma desgraça, perdão da palavra, na vida do marido. É verdade. Tem mulher que chama atenção, expõe o marido na frente de outras pessoas, aponta o dedo, conta os problemas do irmão dentro de casa. Deus não quer isso. Deus quer que você seja coroa. Deus quer que você seja mulher virtuosa. É fácil? Não. Mas não é impossível. Para, irmãs, em nome de Jesus, de ser derrota, de ser a vergonha do seu marido. Ah, mas fulana, ela expõe o homem totalmente, o homem perde a graça, assim, ó, na frente de todo mundo. Ah, não é mentira sua. Às vezes o irmão está contando o caso, é mentira sua. Às vezes a gente acrescenta, né? Vai contar o caso, põe um laço na história, então às vezes a gente acrescenta. Então, querido, seja a partir de hoje coroa do seu marido. Coroa do seu marido, não seja vergonha, não seja a derrota, não. E a mulher de Deus, ela é uma mulher caprichosa,
ela é uma mulher que cuida do seu lar, ela é uma mulher que cuida dos seus filhos. Irmãs, tem criança que vem para a igreja sem tomar banho. Tem criança que vem para a igreja toda, com a roupa toda manchada, com a roupa toda amassada. Pelo amor de Deus, aqui da igreja, não é de outra igreja não. Tira um tempo para os seus filhos. Tira um tempo para a sua casa. Teve uma vez, irmãos, esses dias para trás, que eu estava tão envolvida na obra de Deus. E eu assim, estava fazendo meu serviço tocado. Eu falei, Senhor, eu não gosto disso. O Senhor sabe, eu não gosto. Eu gosto de limpar a minha casa, eu gosto de ter a minha casa. O Senhor sabe, eu não estava conseguindo conciliar. Eu falei, o quê? Teve um dia que minha sogra chegou lá em casa, e ela fala mesmo, eu não fico com raiva não, irmãos, porque muitas vezes Deus usou a Jairinha mesmo. Da hora que, né, sogra fala, mas tem muitas das vezes, a maioria das vezes Deus usa minha sogra para me despertar. Eu dava com uma trouxa de roupa, não tem vergonha de falar desse tamanho. Dava para o Lucas esconder no meio dela, roupa sem passar. Ela falou comigo assim, minha filha, o diabo está sentado em cima dessa trouxa de roupa. Minha filha, o diabo está sentado em cima dessa trouxa de roupa. E o sangue de Jesus sem poder. Eu falei assim, mas é porque eu estou tendo tempo, eu estou fazendo tanta obra de Deus que eu estou sem tempo. Sabe o que ela falou? Nem sei se ela lembra disso. Porque tem hora que Deus usa a gente, eu não lembro. Ela falou comigo assim, a obra de Deus começa dentro da nossa casa. Como diz o pastor Edson, começa a ter, sabe o que eu fiz? Eu desmontei aquela montanha. Eu vou subir a montanha, fui dobrando roupa, separando roupa e orando, louvando Jesus, eu não aceito isso na minha casa, na minha vida, eu não aceito, o Senhor me chamou para isso, me ensina, e fui dobrando roupa. Quando eu vi, estava todo mundo em lugar, sabe? Estou precisando ser abençoada com pelo menos 2 guarda-roupa, mas eu dobrei tudo, porque aquela palavra naquele momento serviu de incentivo. Então Deus te chamou para cuidar também da sua casa, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu marido, passar a roupa do seu marido. Teve um dia que chegou um irmão aqui na igreja, o irmão estava tão amassado, que você não sabia qual que era a frente da camisa e qual que era as costas, de tão amassado que esse irmão estava. Eu falei assim, Jesus tem misericórdia, esse irmão não tem mulher não, porque tem homem que vai lá e passa, né? Tem homem que vai lá e passa. Mas tem uns que não passam, irmãos. Não é porque ele é preguiçoso, não. Não é porque é preguiçoso. Tem hora que até o meu próprio marido ele vai lá e passa uma camisa, porque eu estou lá na correria com ele vai lá e passa uma camisa. Ele não tem problema nenhum com o homem passar. Irmãos, mas todo dia. Todo dia, sabe que a gente não pode tirar um dia de lá passar a camisa dos maridos? Isso também faz parte da obra de Deus. Porque se o seu marido chegar amassado da igreja, para o colarinho para o lado, eles vão falar da gente. Se o seu filho chegar na igreja com o tênis sujo, com a bermuda torta, com a costura aqui, eles vão falar assim, não, que mãe relaxada, que mulher relaxada. Então, queridas, são as mínimas coisas que nos tornam mulher de Deus. São as pequenas coisas que nos tornam mulher de Deus. Quando eu casei, escuta aqui assim, quando eu casei, a única briga que eu tive com meu esposo, a única discórdia que eu tive, eu não gostava de fazer comida, irmãos. Eu sempre que arrumava, porque a comida não saía na hora certa, e esse homem saía para trabalhar, ele chegava e era a briga, estava formada, porque ele estava com fome, tinha trabalhado o dia inteiro, e eu não tinha feito, era a única discórdia. Por fim eu falei, chega, né? Chega, eu vou tomar vergonha na minha cara. E quer agradar meu marido, todo mundo já sabe, né? Fazer uma comida gostosa. Ele fica assim comigo, nossa, você podia, quando as irmãs vão fazer alguma coisa na igreja, eu fico assim, você podia fazer. Eu, já piloto aqui em casa. Não, você podia fazer, o tempero é tão bom. Irmãos, isso é tão agradável. Então, queridos, a partir de hoje, cozinha com carinho para o seu marido. Você que ainda não tem marido, Jesus vai estar preparando um para você cuidar. Tem dia que ele faz. Tem dia que eu falo para ele assim, hoje eu que estou cansada. Ele vai para o fogão sem nenhum problema.
Só que queima as panelas, tudo suja, gordura, tudo. Seria melhor se eu tivesse ido lá e feito. Engordura tudo, botar gordura ao redor do fogão. Jesus sempre foi tanto coloral na abertura, na borda, tanto corante que o trem fica parecendo um escarlate. Aí, mas tá bom, tá gostoso, tá uma delícia. Nossa, nosso Deus. Às vezes tá tão salgado, às vezes tá tão difícil de engolir. Mas a gente tem que falar, tá bom, senão não faz a próxima vez não. Então, querido, a mulher de Deus é esse tipo de mulher. É uma mulher que tem tempo para Deus, uma mulher que tem tempo para casa, tem tempo para a obra de Deus, para os filhos, porque Deus criou ela assim, ela é 1001 utilidades. Não é que ela seja bombril não, tá? Mas ela é 1001 utilidades. E ó, se duvidar faz um pouco mais ainda. Se duvidar faz um pouco mais ainda. E a mulher de Deus também é econômica. É uma mulher econômica, tem mulher gastadeira, tem mulher que é igual devorador, não precisa nem da ajuda do devorador, que ela mesma é o próprio devorador dentro de casa. Verdade. Tá achando? Eu só sou consumista. Tem mulher, irmãos, que ela é conivente com o marido. Vou lembrar algo aqui que Deus não falou em casa, ela é conivente. Tem mulher que eu já vi, uma pessoa que não é aqui da igreja, conhecida minha. O marido dela dava dinheiro para ela, ele não era evangélico. Ou melhor, ele era desviado. Ele recebia lá, fazia, né, tirava o dinheiro da despesa e dava para ela e falava assim, tira. Não, dava o salário todo e falava assim, tira o dízimo. Ela não tirava. Não tinha toalha para tomar banho, não tinha sabonete. Era um demônio dos infernos. Ia pegar ela em casa. Falei, não, Jesus, não vou aceitar isso não. Tem hora, irmãos, que a gente tem que expulsar o devorador do vizinho, porque o vizinho acaba lá, ele vem pegando tudo de dentro da sua casa, vai pegando. Isso é um devorador. E Deus, nessa noite, não quer que a gente seja assim, não. Deus quer que a gente seja uma mulher econômica, uma mulher que sabe, uma mulher que incentiva o marido. Às vezes o marido não é crente, ou às vezes o marido também é crente. O marido fala com a mulher assim, que esse mês não vai dar para tirar o dízimo, não. Tá? A mulher mesmo. Não, é errado. Você tem que falar assim, nós vamos tirar, meu bem. Porque esse dinheiro foi o Senhor que nos deu. E nós vamos tirar porque nós precisamos que o Senhor multiplica esse dinheiro. Tem mulher que ela é conivente com o erro do marido. Amar o marido, dar atenção para o marido, não significa você ser conivente com o erro dele, não. Significa você ter a sua opinião formada no Senhor. Ser submisso ao marido, mas não ser conivente com o erro dele de jeito nenhum, de forma alguma. Então, a partir de hoje, mulheres, vamos ser econômicas. Como eu disse, às vezes você está achando que o devorador está dentro da sua casa, o devorador é você mesmo. Compra tanto trem sem necessidade, que não tem necessidade, verdade? Queima mesmo. Nós estamos aqui hoje para aprender mais do Senhor, para sermos discipuladas por Ele. Então, a partir de hoje, seja uma mulher sábia também na hora das suas compras, na hora de gastar. Tem mulher com o homem com a corda no pescoço. O homem fica até com vontade de vou dar um fim na minha vida. Estou aguentando mais. Então, irmãos, tudo está nas nossas mãos. A gente tem condição de que tudo aconteça. Delícia. A nossa mão, muitas das vezes, pode ser uma varinha de condão. É a gente só indicar e dar ordem. E o céu fazer acontecer. Amém? E para terminar, ela é uma mulher discreta. Ela é uma mulher que se comporta, é uma mulher amiga e companheira. Tem irmãs que não têm amigas. Isso é muito triste, irmãs. Muito triste. Ninguém vive sem uma amiga, sem uma amizade. Né? Eu estou tão feliz que há muitos anos atrás eu fiz parte de uma mocidade bodas de sangue, e muitos casaram, muitos viraram pastores, muitos também morreram. E um tempo desse atrás aí, eu estou vendo um grupo no WhatsApp me colocar, eu falei, como assim? Que grupo é esse? Que eu fui olhar, irmãos, é as amigas de anos atrás. As meninas de anos atrás criaram um grupo no WhatsApp com o nome do conjunto Bodas de Sangue e me colocou. Eu fiquei tão feliz, tão feliz.
Eu já acordo e quero dar um bom dia. Então ninguém vive sem amiga, sem companheirismo. Ninguém vive. Ah, mas eu não confio em fulano, eu não quero saber de ciclano, eu não combino com fulano, eu sou assim mesmo, eu gosto de me fechar. Você vai se fechar até virar um maracujá de gaveta. Verdade? Sai no meio, irmãos, do seu mundinho fechado, do seu mundinho ali fechado, em nome de Jesus, e começa a fazer amizade. Ninguém vive sem amizade, ninguém vive sem companheira, né? Ninguém vive disso, vive sem isso. E para finalizar, já fechei aqui, a mulher de Deus também. Além disso tudo, ela é uma mulher feminina. Ela não pode esquecer dela. Tem hora que a gente faz tanta coisa, a gente trabalha, a gente pega ônibus, a gente faz tanta coisa e a gente esquece da gente. A Bíblia fala assim, que nós temos que amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Mas se a gente não amar a gente primeiro, como é que você vai ter amor para dar ao próximo? Então, Deus tem prazer na mulher feminina. Deus, se fosse para Deus criar 2 Adão, se a mulher não fosse para ser feminina, ele tinha feito uma mulher reta, né? Só com a roxana lá no meio, a mulher reta, a mulher daquele jeito, a mulher para vestir paletó e gravata, mas não, Deus criou uma mulher feminina. Ele se preocupou com isso, queridas. Então, não é, irmãs, teve um congresso de mulheres aqui na igreja, uns 3 anos atrás, e eu convidei, por incentivo de uma irmã, convida fulano de tal, convida fulano. Eu falei, irmã, eu não conheço, como que eu vou chamar alguém que eu não convido a si mesmo? Uma bênção. Eu falei, amém. E é um congresso de mulheres. Quando chegou essa pastora ali na porta, irmãs, parecia que essa mulher tinha vindo lá do sertão, com a bota batendo aqui, barro puro, poeiro, você não arrumou barro puro, poeiro, cabelo todo esgandarado, parece que ela tinha vindo um temporal. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, sabe que essa mulher que vai pregar aqui, Senhor? Tem Jesus, a gente trabalha na vida dessa mulher. Irmãs, a mulher é tão uma bênção, mas a mulher esqueceu dela. Na hora que a irmã falou assim, essa aqui é a pastora que vai pregar, eu falei, minha pastora, muito prazer, deixa eu ver isso. Mas eu olhei e falei, santo Deus, a gente repara. Então, Deus tem prazer na mulher que se cuida, na mulher que se preocupa, né, em tomar um banho. Tem mulher que deita com seu marido sem tomar banho, irmãs. Tem. Eu conheço. Deus quer que você comece a pensar, a lembrar de você. Nós podemos, cuidar da família, cuidar da obra, ter tempo de oração, tempo para Deus, tempo para tudo e para nós também. Esse dia para dar, Jesus, hoje eu vou tirar o dia para mim, tá? Viu, Jesus? Já? Amém, minha serva. Fui lá, fiz a unha no pé, da mão, barba, cabelo, bigode, foi, irmã, tudo, a situação estava precária, e saí, capinando tudo, e tchá, e tá daqui pra foi tudo. Eu falei, amém, me senti como uma princesa. E a gente precisa disso, a gente precisa de comprar os nossos produtos, de tirar o dinheirinho, né, o nosso dinheirinho. Tem hora que a gente gasta tanto, o menino, eu quero aquela bolsa, vai gastar, não sei o que, isso assim. Tira para você, irmã. Tira para você um dia para você fazer sua unha, seu cabelo e tal. Ora para Deus usar. Eu estou orando assim agora. Jesus, usa alguém para me abençoar. Usa alguém. E você acha que é pecado? Não, irmãs. Usa alguém. Toque em alguém, Jesus, para fazer meu cabelo, Jesus. Toque em alguém. Eu falo. E Jesus vai tocar. Então, queridos, não deixe de ser feminina, perfumada. Lavar aqui, Pior coisa é mulher com CC. Você vai passar, irmã, assim, você... Misericórdia. O amor de Deus é muito bom. Compra um sabonete íntimo. É verdade, irmãos. Hoje não tem homem aqui, é para falar isso. Lava debaixo do braço. Escova os dentes, pelo amor de Deus. Tem irmã que vem para a igreja com um angu descendo assim, Verdade? Você olha assim, você olha e fala, Jesus, sabe aquilo obfloração? O que é aquilo? É o angu, irmã, sério? Tá achando que Deus não está aqui? Não, Deus está aqui sim. Deus está aqui. Como que a gente vai dar testemunho do Deus que a gente serve, irmãs? Pelo amor de Deus. Como que vai chegar alguém lá? Você chega, por exemplo,
Então, irmãos,